Então nós temos estudado sobre a igreja verdadeira, a igreja do Novo Testamento. Então nós vimos que Jesus prometeu edificar a igreja dele. Amém? Amém. E quando Jesus promete uma coisa, ele cumpre. Ele disse que iria padecer na mão dos homens, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Amém. E adivinha o que aconteceu? Exatamente como ele havia profetizado. Jesus também disse que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E adivinha o que aconteceu? Em Atos 2, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e quase 3.000 pessoas foram batizadas, a igreja que Jesus havia prometido edificar começou a ser edificada. Amém? Amém. Então ele plantou no mundo quantas igrejas? Uma só. Então, sabendo que Jesus plantou no mundo sua única igreja, nós não podemos confundir a verdadeira igreja com denominações religiosas criadas pelos homens. Nós precisamos ser a igreja de Jesus, ser a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Então a igreja de Cristo ainda existe hoje? A igreja de Cristo ainda existe hoje. E ela é de suma importância para o discípulo de Jesus, porque a salvação está na igreja de Cristo. Deus planejou que a salvação estivesse na igreja que Jesus edificaria. Então, não podemos trocar a igreja de Jesus por igrejas humanas. Então, a igreja de Jesus ainda existe hoje. E ela se encontra nas páginas do Novo Testamento. Quando um grupo de pessoas assim como nós começamos a fazer e ensinar a mesma coisa que os primeiros cristãos fizeram e ensinar, então nós vamos ser a mesma igreja que eles foram há 2.000 anos atrás. Amém? Amém. E aí então, vamos ser a igreja que Jesus já edificou. Amém? Bem, então, quando eu era bem jovem, e eu não tinha conhecimento da Bíblia, então, eu não sabia que a igreja de Jesus existia aí. Eu achava que só existiam denominações, que eu tinha opção, ou eu ia ser adventista, ou eu ia ser da igreja do Davi Miranda, ou eu ia ser um batista, um metodista, ou um católico. Então eu só via denominações. Mas um dia alguém me ensinou a palavra, e depois que ele me ensinou a palavra e falou tudo sobre essa igreja, a igreja de Jesus, o Cristo, eu olhei para ele e eu disse: bem, mas esta igreja que você está me ensinando, ela não existe. E ele olhou para mim e disse: existe sim, é a igreja que eu faço parte. E diante dessa resposta, qual era a minha reação? A minha reação, como uma pessoa sincera, era desejar muito fazer parte, então, da igreja que Cristo edificou. Se ela existia, eu queria participar. Se ela existia, eu queria ser membro desse corpo. Se ela existia, eu não queria perder meu tempo com as denominações que eu mencionei ou qualquer outro. Eu queria ser também da igreja de Jesus. Amém? Então, agora, as pessoas falam igreja para lá, igreja para cá. Mas, será que as pessoas sabem
o significado desta palavra igreja. A palavra igreja vem de uma palavra grega que se diz a eclesia. Eclesia. E a palavra eclesia quer dizer os chamados, os convocados, os reunidos, os ajuntados, os separados do mundo para uma missão exclusiva. Então, na Bíblia, a palavra igreja sempre se refere ao conjunto das pessoas salvas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 2, Paulo disse: a igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Está vendo? Então ele disse a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus que está em Corinto? É qualquer pessoa que reúne para cantar? Não. São os santificados por Cristo Jesus. São as pessoas que decidiram seguir Jesus e sair do sistema do mundo. Amém? Santificados por Cristo Jesus, chamados para serem santos. E a igreja é só este grupo de pessoas aqui nesta casa? Não. A igreja de Corinto também estava unida com todos os cristãos do mundo inteiro, que em todo lugar invocavam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor dos Coríntios. Bem, quando Paulo disse essas palavras, ele estava se referindo a quantas igrejas? Uma só igreja. A igreja de quem? A igreja de Jesus Cristo. Amém? A igreja que Jesus havia edificado no primeiro século. Ele não estava, nem sabia ele de denominações religiosas. Então a igreja na Bíblia se refere ao grupo das pessoas que são salvas por Cristo. Amém. Então está vendo esse grupo aqui? Algumas pessoas são da igreja, outras não. Algumas pessoas são salvas, outras não. Quem creu em Jesus Cristo, arrependeu dos pecados, confessou o nome dele e foi batizado, imerso em água, com aquele propósito bíblico de receber o perdão e o Espírito Santo, e está agora vivendo de acordo com a doutrina dos apóstolos, faz parte do quê? Da igreja. Faz parte do grupo das pessoas salvas. É o conjunto dos salvos. Se aquela pessoa faz parte, então ela pertence à igreja de Deus. Amém? Se não é salvo, se não é santificado, se não é obediente a Cristo, se não é batizado em Cristo Jesus no batismo bíblico, então pode dar dinheiro, pode cantar, pode fazer preces, mas não é da igreja que Jesus edificou. Não faz parte do grupo de pessoas salvas, santificadas por Cristo Jesus. Então a igreja são os salvos. Os salvos. O conjunto dos salvos, os salvos reunidos, os salvos ajuntados, ou o seu número de conjunto no mundo inteiro, é a igreja que Jesus plantou nesse mundo. Amém? Então, se você tiver um grupo de pessoas, 500 pessoas num lugar cantando, mas não tem ninguém salvo, aquilo é a igreja? Não. Se você tiver um prédio, um templo construído com uma placa escrito igreja, aquilo é a igreja? Não. Então, na Bíblia, a palavra igreja nunca se refere a uma denominação e nem a um prédio. Ok? Então, na Bíblia, a igreja é uma só. E ela é o grupo das pessoas que são salvos. Mas para ser salvo, tem que obedecer o plano de salvação. E para continuar salvo, tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos ensina quantas igrejas? Uma só igreja.
Se eu acreditar em 2, em 3, em 4, bom, aí, ou em várias, ou em todas, bem, aí eu já não estou mais de acordo com a sã doutrina. Bem, agora, o que é a igreja? Porque muitas pessoas pensam que a igreja é uma empresa. Que a igreja é uma empresa. Então a igreja está oferecendo algum produto às pessoas. Então a igreja não vende orações. A igreja não é loja de bênçãos. A igreja não é comércio. A igreja não está fazendo marketing de nada. Porque a igreja não é uma empresa. E não sendo empresa, a igreja também não tem o quê? Não tem diretorias, não tem comitês, não tem gerente, subgerente, subsecretário, contador, Não tem. Não precisa. Porque não é a empresa. Então a igreja não é comércio, não é loja de bênção, não é empresa. Então, por isso que na igreja de Jesus, nós nunca nos relacionamos na base da chefia. Não tem chefe. Fulano é o chefe, fulano é o que manda. Fulano é empregado nosso. Vamos tratar alguém como empregado, vamos tratar outro como chefe, vamos tratar outro como maioral? De modo nenhum, porque a igreja não é empresa, não é loja de bênçãos, não é comércio, não é uma organização humana. Amém? Então vamos ler aí Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. O que diz? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Muito bem. Então ele, Deus, nos libertou do império das trevas, do reino deste mundo, do pecado de Satanás, das garras dele. E nos transportou, espiritualmente falando, para onde? Para o reino. O reino de quem? O reino do seu Filho amado, o reino de Jesus. Então Jesus tem um reino? Tem. Jesus já reina? Reina sobre a sua igreja. Amém? Sobre os que foram salvos, sobre os que foram libertos da artimanha de Satanás, do medo da morte, do pecado que tenazmente nos assedia. Então, nesse reino e no seu rei, que é Jesus, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém? E por isso que nós somos libertos. Está vendo? Então, o que é a igreja? A igreja é o reino. O reino de quem? De Jesus, não é o meu. Eu não posso, querer fazer de nenhum grupo de cristãos o meu reino particular, onde eu sou o que manda, onde eu sou o que opina mais, onde, não, a igreja não é reino de homens, a igreja é reino de Cristo. Cristo reina. Quando nós lemos a sua palavra, obedecemos, somos humildes servos uns dos outros pelo amor. Aí Cristo está governando a sua igreja. Amém? Então, ele é rei. Então, o que nós somos? Se Cristo é o rei, todos nós somos servos. Servimos o rei e servimos nossos irmãos. Servimos a Jesus e servimos uns aos outros, pelo amor. Amém? Somos conservos, trabalhamos juntos para o mesmo rei. O mesmo Senhor seu é o Senhor meu. E eu te ajudo a servir a Deus e você me ajuda a servir a Deus. Amém? Então o único lugar para o cristão
é o lugar de servo. Porque rei, a igreja já tem. Amém? Então, note bem, não é a igreja não se chama reino de Cristo. A igreja não se chama reino de Cristo. Não é o nome de denominação reino de Cristo. Não. A igreja é o reino de Cristo. Então, quando eu estou aqui entre os irmãos, eu tenho que ter qual visão de Cristo? Ele é o rei. Qual visão de mim? Eu sou o servo. Qual visão do outro irmão? Um servo que precisa de mim. Amém? Porque a igreja não se chama reino de Cristo. Não é o nome dela, é o que ela é realmente de fato. Amém? Está vendo? Então, acabamos entendendo que na igreja, se não operamos na base da chefia, porque Cristo é rei e nós somos servos, como é que nós operamos? Efésios 2:19. Abra sua Bíblia para Efésios 2:19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Em que base nós vamos operar na igreja? Efésios 2:19. Então nós temos Coríntios, Gálatas e Efésios. Vamos ler aí, Milton. Efésios 2:19. Podemos ver? Efésios 2:19. Depois de Gálatas. Então diz assim: Assim, e agora já não sois estrangeiros, nem forasteiros ou peregrinos, mas sois concidadão dos santos e sois da família de Deus. Amém? Então, o que é a igreja? Família de Deus. Não é o nome da igreja, não é como ela se chama, é o que ela é de fato. Então a igreja é a família de Deus. Então Deus é o Pai. Pai de quem? Pai de todos, inclusive de Jesus Cristo. E nós somos o que de Deus? Nós somos filhos. Deus não tem netos, nem sobrinhos. Ele só tem filhos. Então ninguém pode ser também meio filho. Você é filho, você não é filho. Para ser filho, você precisa ser uma pessoa que crê em Jesus, arrepende dos pecados, confessa o nome dele e é batizado biblicamente. Senão você não é filho. E se você não é filho, desculpe, você não é nem neto, nem sobrinho de Deus. Você é só um ser criado por Deus, não adotado por Deus ainda, porque você só é adotado por meio de Jesus, o Filho legítimo de Deus. Então precisa entrar em Jesus para ser filho de Deus, e nascendo na família de Deus como filho, então você faz parte da família dele. Amém? E o que nós somos então uns dos outros? irmão. Somos irmãos. Está vendo que especial que você é para mim? Meu irmão precioso és para mim. Né? É isso mesmo. Somos irmãos. Eu sou seu chefe? Não. Sou seu o quê? Seu irmão. Você é meu patrão? Você me paga um salário? Não. Não. Você é o quê, meu? Meu irmão. Irmão. E nós nos amamos na família de Deus. Amém? Nós amamos os irmãos. Porque todo aquele que é nascido de Deus ama também aqueles que dele são nascidos. Amém? E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o relacionamento entre as pessoas na igreja, que realmente são da igreja, são da família de Deus, é de amor. Amém?
Então a igreja não é comércio, não está vendendo nada, não é loja de bênçãos, não faz marketing, não é empresa, não tem gerente, subgerente, não tem nada disso. Tem a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Amém? Então nós operamos em qual base? Na base do relacionamento. Então, eu tenho um relacionamento com a Alexandra e com a Luciane como minhas irmãs. Eu tenho um relacionamento com o seu Agenor como se ele fosse meu pai. Eu tenho um relacionamento com a dona Almerinda, né, com a Nenzinha, como se elas fossem minha mãe. E assim por diante. É porque a igreja é o quê? É a família. É a família de Deus. Amém? E é assim que a gente deve operar. É por isso que quando a igreja reúne de casa em casa, qual é o aspecto que predomina? De família. Né? Quando nós não temos um púlpito e alguém aqui na frente, de terno e gravata, né? Bem apresentado, nós temos pessoas sentadas em redor de uma mesa, né? Nós temos pessoas sentadas na cadeira da família, né? Nós temos pessoas olhando uns para os outros, no mesmo nível, sem altar para alguém ficar mais alto, né? Nós temos qual aspecto? De família. E qual é o exemplo que Jesus nos deu? Quando Jesus fez a ceia, ele estava numa casa, em volta de uma mesa, comendo com seus discípulos em família. Amém? Como ele fez em muitas outras casas, naquele culto ele fez num ambiente totalmente o quê? Familiar. Porque a igreja é nada mais que família de Deus. Amém? Então, de casa em casa, o aspecto da família de Deus prevalece mais. Né? Não temos aquela ideia de chefia, de liderança, de que alguém vai mandar em alguém. Não, estamos aqui simplesmente servindo uns aos outros pelo amor como família. Amém? Bem, não que seja errado, né, os irmãos estarem reunindo em salões. Todo lugar que a igreja reunir é bom, né? Mas no aspecto da família, né, então nós sentimos mais aconchegantes, mais acolhidos de casa em casa, em grupos menores. Bem, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Unidade orgânica na igreja. 1 Coríntios 12, 12. Então já sabemos que a igreja é reino de Cristo, a igreja é família de Deus, e agora temos que saber como a igreja funciona, né? Como a igreja pode ser Cristo para o mundo, como Jesus pode andar ainda, mesmo que ele está lá no céu. Como é que ele pode andar entre as pessoas do mundo? Como é que ele pode servir a elas? Como é que ele pode edificar os seus? Então, 1 Coríntios 12, 12. Porque, assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Muito bem. Então, a igreja, ela é o quê? Um corpo. Corpo de quem? De Cristo. Quantos corpos? Quantas cabeças? Um só. Então, novamente, você tem que concluir que a igreja é uma só. E aí diz assim: assim como o corpo é um, a igreja é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, uma só vocação, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. A igreja é uma só.
Agora, tem muitos o quê? Muitos membros. O que são esses membros? Não está falando de denominações, porque as denominações não existiam. Está falando dos cristãos, dos discípulos, dos irmãos, dos santos, que constituem um só corpo, a igreja. Então não adianta as pessoas falarem que as denominações são partes de um só corpo, porque isso não é bíblico. Isso Isso é abusar do contexto, certo? Então a igreja é um corpo que tem muitos membros. Agora, quem é o cabeça? Jesus. Quem é o corpo? A igreja. Quem são os membros? Somos nós. E assim como os membros são diferentes uns dos outros, né? Mão não é igual a pé, pé não é igual a pescoço, pescoço não é igual a abdômen, abdômen não é igual a perna. Então os membros são diferentes, mas constituem um só corpo. Amém? Os membros fazem várias funções, mas constituem um só corpo. E cada membro coopera em favor dos outros membros. E o corpo se ajuda. Amém? Então a igreja é assim. Somos diferentes pelo desejo divino, né? Temos